na história de ReZero tem um tipo de poder que tá sempre supremo ali, dominando até mesmo as mais fortes proteções divinas. Esse poder é conhecido como autoridade. Ele é uma habilidade muito rara, que tá presente só nas bruxas, os arcebispos dos pecados, ou em alguns poucos indivíduos desse mundo, como é o caso do nosso querido Subaru. Pois é. Nesse vídeo eu vou te explicar todas as autoridades vistas na série, na história paralela, né, até os arcos atuais. Então, já sabe, tem logicamente alguns spoilers aqui e tal, tem bastante coisa pra gente falar. Então vem comigo pra gente mergulhar junto mais a fundo nessa parada aí, pra entender todas as autoridades. Vamos lá. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, a gente vai começar abordando a autoridade desde que ela deu início a tudo. O Retorno pela Morte, a habilidade do Subaru, o protagonista dessa série, né? O Retorno pela Morte, ele permite que o Subaru volte ao ponto de salvamento aleatório estabelecido antes da morte dele. Sempre que ele morre, ele é enviado de volta no tempo até esse ponto, o que dá uma outra chance de vida e também de mudar o propósito do destino dele. E detalhe, não tem limites para quantas vezes o Subaru pode usar essa habilidade, o que torna de certa forma uma habilidade invencível. Foi confirmado até que essa habilidade foi concedida a ele pela Stella, a bruxa da inveja, e no arco 4 foi sugerido que ela poderia ter algum controle sobre essa habilidade, uma teoria que acabou ganhando força lá no arco 7 também. Nesse arco é quando a conexão entre os dois foi interrompida e o Retorno pela Morte começou a apresentar certas falhas, com pontos de retorno aleatório, o que acabou resultando em alguns capítulos mais brutais da história, né, até então. Mesmo que essas habilidades tenham falhas nesse momento, ele é ainda um poder absurdo. Entretanto, o ponto de salvamento é sempre aleatório, o que significa que o Subaru poderia simplesmente fazer progressos em salvar alguém, mas quando ele voltasse no tempo, essa pessoa poderia estar morta, sem que ele tenha chance de salvar ela de novo. Essa falha, mesmo que seja rara, é explorada por Roswaal lá, né, que força o Subaru a salvar todos os seus amigos, ameaçando matar todos eles, inclusive o Subaru, caso ele falhe nisso, para poder provocar um reinício no geral. Outros aspectos sombrios também do Retorno pela Morte é o preço que o Subaru paga por ele. Ele é sempre eliminado das formas mais brutais possíveis e quase como se fosse um sacrifício necessário para ativar essa habilidade. É tipo isso. Além disso, o Subaru não pode compartilhar detalhes do Retorno pela Morte com ninguém. Quando ele tenta, alguma coisa terrível acontece, como uma calamidade ou uma nova reinicialização. E às vezes alguém próximo a ele pode até mesmo ser afastado ou até morrer, forçando um novo início disso daí. Em alguns casos, o próprio contador de habilidades aparece no mundo e ele se desestabiliza, né? Tudo começa a viver uma forma devastadora. E uma última observação sobre o Retorno pela Morte é que, se alguém for obstinado o suficiente, pode usar ele para superar qualquer inimigo. Subaru, por exemplo, consegue vencer um oponente avassalador quando morre várias e várias vezes, porque ele vai aprendendo com cada derrota, tudo o ponto fraco do inimigo e tal, até chegar no ponto de conseguir essa vitória. O problema é que sofrer durante todas essas derrotas aí é complicado, né? Mas a história destaca o Subaru sendo uma pessoa insistente, determinada, sempre persistindo até resolver o problema. Em algumas histórias alternativas, a gente vê ele perder a sanidade quando usa o Retorno da Morte ali, de uma forma repetida, né? E desesperada, lutando contra o Geihart, por exemplo, mesmo que esse confronto tenha sido um pouco fútil, né, com relação ao resto da história. Mas apesar dessas desvantagens, o Retorno pela Morte ele é uma habilidade poderosa que pode valer a pena para aqueles que tenham força mental para poder suportar ela. E agora, entrando na segunda autoridade aqui, nós temos a autoridade da preguiça. Todos os usuários dessas autoridades parecem possuir a mesma habilidade com diferentes graus de poder e pequenas variações entre elas. A primeira delas acaba sendo conhecida como a mão invisível. Subaru, por exemplo, ele é capaz de manifestar uma única mão invisível a partir do estômago, que ele pode mover como se fosse uma mão extra e usar para tarefas variadas. Essa mão consegue atravessar paredes e também é forte o suficiente para nocautear pessoas atingindo no ponto vulnerável, como sei lá, queixo, cabeça, enfim. Dá pra usar numa luta, mas apesar de ser uma mão invisível, não é uma técnica ofensiva muito forte e tem uma certa desvantagem que ela acaba deixando o Subaru um pouco enjoado, né? Ele adquiriu essa habilidade quando derrotou o Romané lá, que é um antigo usuário da mão invisível também.
Falando sobre ele, né, o Romané no negócio, ele era um usuário muito mais habilidoso, né, da autoridade da preguiça e tudo mais, e para usar essa autoridade no máximo potencial é necessário ter um certo nível de insanidade, algo que claramente o Romané tinha, né, a gente já vê pela cara do bicho, e ele podia gerar dezenas de mãos, cada uma com poderes fortes o suficiente para torcer o corpo humano como se fosse pano, sair quebrando pedra e tudo mais. Além disso, ele também era capaz de combinar essas mãos para poder criar mãos maiores e mais fortes. Com essa habilidade, ele podia até arremessar o próprio corpo e ser pego ali pelas suas próprias mãos, né, dando a impressão de que ele estava voando. A habilidade do Romané é extremamente poderosa, porque essas mãos invisíveis tinham uma força de balas de canhão e ofereciam grande mobilidade, né, como a gente falou. Outros usuários de autoridade da preguiça também é o arcebispo Skemet, que leva essa habilidade a um nível inédito. Não tá claro se a força que ela gera, manifestada nas mãos ali, é de fato como as do Subaru ou a do Romané, né? Mas a habilidade é muito similar e age com uma força invisível devastadora. Ela é muito mais rápida e muito poderosa do que qualquer outra que tinha sido vista antes, e é considerada tão forte que ela é até mencionada do lado dos personagens como o Regulus ou o Reinhardt, entendeu? Tanto que Sekhmet também enfrentou Volcânica, sendo capaz de incomodar ele com o combate ali. E olha que Volcânica é descrito como o Rei Ghidorah, né, pro Godzilla aí, que é o Reinhardt, segundo alguns personagens da série. Em resumo, a autoridade da preguiça, na verdade, ela é incrivelmente poderosa e parece manter um padrão de habilidades entre os usuários. Passamos então para a próxima autoridade aqui, temos a autoridade da ganância. Para a gente entender ela melhor, vamos começar pelo coração do leão do Regulus, né, ou Regulus, enfim, que ele estabelece a base dessa habilidade. O coração do leão, ele concede ao Regulus ali a capacidade de parar o tempo para o seu próprio corpo, o que impede o mundo ao redor dele de interagir com ele, porque ele literalmente se encontra fora do fluxo temporal, sacou? E essa habilidade aí, ela pode ser aplicada a tudo que ele toca, incluindo até mesmo a respiração. Isso permite que ele negue a sua conexão com a realidade e o mundo, interrompendo o tempo dos objetos com os quais ele entra em contato, como por exemplo os grãos que estão na Terra que não nascem. Ele pode jogar esses grãos aí contra os seus oponentes e cada grão literalmente cria uma distorção no espaço-tempo, atravessando tudo que toca. Durante os eventos lá do Arco 4, o Regulus ele usa essa técnica aí para destruir Pandora instantaneamente, só jogando um punhado de terra nela. E cara, ele poderia fazer a mesma coisa com água, manipulando essa água, várias formas, né, devido à sua natureza maleável. Só que o coração de leão possui uma certa limitação. Ele só pode ser usado por até 5 segundos consecutivos, por conta da presença de uma segunda habilidade chamada Pequeno Rei. Caso o Regulus ali ultrapasse esse limite, ele começa a sentir uma dor insuportável, né? Uma dor absurda. Como uma desvantagem dele usar o coração de leão por 10 segundos, o coração dele começa a falhar e ele morre. Por isso ele precisa ativar e desativar o coração de leão a cada 5 segundos, sentindo uma dor imensa com cada ativação, o que só é possível graças àquele Pequeno Rei que a gente comentou. E o Pequeno Rei não é tão poderoso quanto o coração de leão, mas é uma habilidade ainda mais complicada ainda. Em termos simples, ela só permite que o Regulus crie e compartilhe um coração. Isso metaforicamente falando, né? Ele consegue compartilhar com qualquer pessoa que ele considere súdita, né, do seu reino, como suas esposas, por exemplo, e com isso o Regulus ele pode se livrar do limite do tempo do coração de leão, já que ele passa a ter um coração batendo, né, a cada uma das pessoas que estão conectadas a ele. É como se o coração do leão fosse constantemente reiniciado, permitindo que ele use ele sem problema nenhum, enquanto qualquer uma das suas esposas tiver o seu coração acelerado. Agora vamos entrar em outra autoridade, a da ganância, que o Regulus também tem, mas vamos falar sobre a versão do Subaru aqui. Depois de derrotar o Regulus lá, o Subaru ele também adquiriu a autoridade da ganância, mas com uma certa interpretação própria, né, que ele nomeia de Corleones. Essa habilidade funciona quase que como o oposto do Pequeno Rei, permitindo que o Subaru assuma um fardo físico e mental dos seus companheiros. Quando ele faz isso, ele literalmente não só tira a dor dos outros, mas também concede um aumento de força a todos eles. Além disso, o Subaru também ganha a habilidade de sentir a localização ali do estado mental de todos aqueles que estão conectados a ele por meio dessa técnica. E ele pode também usar uma extensão de habilidade chamada divisão do trabalho, que permite ele transferir todos os seus próprios fardos para as outras pessoas, desde que elas aceitem isso. E com isso ele pode dividir o peso de uma situação entre si e uma outra pessoa, aliviando o esforço dele com esse negócio compartilhado. Literalmente ele segue aquilo à risca, né, de você poder dividir, com tipo, eu tô contigo, então divide esse fardo comigo. Literalmente isso funciona. A próxima autoridade é a ganância infantil, cara. Não tem detalhes sobre ela de fato, exceto pelo livro de conhecimento,
que é considerada uma cópia imperfeita dessa habilidade, sugerindo que ela tem uma certa ligação com a sabedoria ou o conhecimento. Depois nós temos a poderosa autoridade da Gula, que é utilizada por 3 arcebispos, Lai, Roy e Rui também. Ou seja, essa autoridade aí permite que eles comam, entre aspas, né, os nomes e as memórias de qualquer pessoa que eles toquem. Eles podem literalmente absorver o nome de um oponente, tocando nele com a mão esquerda, pronunciando o nome em voz alta. Depois, ele lambe a mão para poder absorver isso aí. E para comer as memórias, ele toca o oponente e também lambe a mão direita. Quando ele come, entre aspas, ali, o nome do oponente, essa pessoa acaba sendo esquecida por todo mundo. E quando ele come as memórias, a vítima fica com amnésia total, esquece de tudo que ela passou na vida. Se, por exemplo, Lai decidisse comer tanto o nome quanto as memórias de alguém, a pessoa se tornaria uma existência vazia, sendo completamente esquecida por todos, perdendo toda a memória sobre si mesma também. O cara só ia virar um vegetal no mundo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Ken, que teve o nome comido antes de lutar contra o Regulus e aí fez com que todos, menos o Subaru, esquecessem ela. Ainda tem uma certa extensão dessa autoridade chamada Eclipse também, que apresenta 3 variações: o Eclipse Solar, o Eclipse Lunar e o Eclipse Estelar. O Lai utilizou já o Eclipse Lunar, que permite usar todas as memórias das suas vítimas para acessar as suas habilidades e os conhecimentos também. Só que ele não obtém nenhuma proteção divina ou espiritual que esteja literalmente ligada à alma da pessoa. O Eclipse Solar, por outro lado, permite que ele roube lá o nome das vítimas, transforme ele num servo final. A tradução seria eclipse estelar ou astral, enfim. Ainda é desconhecida no geral os detalhes dessa técnica, né? São poucos compreendidos, mas ela é descrita como capaz de apagar uma memória, e o Rui até utiliza essa técnica para poder enfrentar os mortos-vivos lá no arco 7. Só que os detalhes exatos sobre essa habilidade ainda não foram revelados. Agora, passando para uma outra versão da autoridade da Gula, né, que é usada pela bruxa Daphne. Vale até ressaltar que essa versão da autoridade ela aparece só na web novel, que serve como o primeiro rascunho, né, que a gente sabe da light novel. Como não é algo presente na light novel ou no anime, a gente pode considerar ela como não canônica, mas caso apareça na versão oficial, beleza, já está incluso aqui no vídeo. A habilidade da Daphne ela é simples, ela só precisa olhar para alguém e essa pessoa entra num estado de fome extrema, ao ponto de tentar devorar a si mesma, sacou? E mesmo que haja alguns indícios de que essa habilidade pode ir além disso daí, o autor deixou essa questão em aberto. Com isso, a gente vai para uma próxima autoridade agora, que é a autoridade da luxúria, possuída pela arcebispa do pecado da luxúria, Capela Emerald Lugnica. Pois é, a Capela ela tem a habilidade de transformar tanto a si mesma quanto os outros em diferentes formas. Ela pode, por exemplo, regenerar partes danificadas do seu corpo, transformando elas em algo completamente novo. Além disso, ela também é capaz de se transformar, talvez em um dragão completo, transformar outras pessoas em massas de carne, e essa habilidade, embora seja simples, é incrivelmente poderosa, porque ela também adquire as características de qualquer forma que ela assumir, incluindo as transformações do seu portal mágico para poder se adaptar às mudanças no corpo. Até as suas roupas fazem parte dessa habilidade. Carmilla, a bruxa da luxúria, também possui essa autoridade. Só que a habilidade dela é chamada de Noiva Sem Rosto. Com essa habilidade, a Camila ela pode cativar as pessoas a ponto de fazer elas esquecerem como respirar, levando elas a perder toda a consciência. Se fossem colocadas em chamas, elas não sentiriam absolutamente nada. E essa habilidade frequentemente resultava em um congelamento completo do coração da vítima, eliminando ela da existência. Mas a autoridade da Carmilla ainda pode ir além disso, porque já foi mostrado no anime que ela pode mudar para a forma da Ken da perspectiva do Subaru. Só que essa habilidade também tem os seus limites, né, galera? E algumas pessoas conseguem resistir a ela. Provavelmente tem mais coisa pra gente descobrir sobre ela. Passando da luxúria, nós vamos então para a autoridade da ira. Começando com o arcebispo do pecado da ira, Sirius. A sua habilidade é chamada de lavagem da alma. Justamente, a Sirius tem a capacidade de compartilhar os seus sentidos ali, as emoções, com aqueles que estão ao seu redor. Especialmente quando estava experimentando emoções intensas como o ódio, a tristeza, a excitação. Quando ela compartilhou essas emoções aí, ela pode simplesmente controlar as suas vítimas ou fazer com que elas sintam uma emoção tão poderosa que leva elas à loucura. A intensidade do efeito disso aí varia também de pessoa para pessoa. Por exemplo, o Reinhardt ele foi capaz de resistir, mesmo que ele ainda tivesse sido afetado. Sirius também compartilha sentimentos como dor, o que explica porque quando o Reinhardt matou ele lá no final, todos ao redor morreram da mesma forma. A outra autoridade aqui também, que pertence à bruxa da Minerva, é a autoridade da ira. E ela funciona de uma forma similar à habilidade de Sirius. Acontece que tem uma diferença fundamental. A Minerva ela tem a capacidade de converter
todo aquele poder destrutivo dos seus ataques em cura. Só que essa habilidade ela drena a energia mágica diretamente da alma do mundo, né? Que é conhecida como Laguna, e usar diretamente a Laguna para manipular a realidade viola as leis do mundo. Como consequência, a Laguna causaria um desastre natural em algum lugar aleatório para poder equilibrar a mana. Simplificando para vocês, cada vez que a Minerva usa essa habilidade para curar alguém, um desastre acontece em outra parte do mundo. Tá? E a característica mais importante dessa habilidade é que a Minerva nunca pode desligar ela, e ela pode curar qualquer coisa, até mesmo anulando os efeitos de outras autoridades. Agora vamos falar sobre a autoridade do Orgulho, possuída só por Typhon, né? Que é uma habilidade de Typhon que permite que ela sinta a moralidade e a culpa de alguém ao tocar essas pessoas. Se as pessoas sentem alguma culpa, Typhon com certeza pode forçar essas pessoas a se despedaçar e morrer apenas olhando para elas. Por outro lado, se a pessoa é boa, ela não sente nenhuma dessas habilidades, mas se ela for má, ela sente dor intensa. E cara, se você for parar pra pensar, é uma habilidade bastante poderosa e brutal. Não tá muito claro se a detecção, a quebra da culpa, né, são completamente separadas ou funcionam em sequência, porque quando o Typhon usou isso contra o Subaru, isso aconteceu de uma forma sequencial, né? Só que acredita-se que por conta da natureza como uma das bruxas mais perigosas, Typhon poderia usar elas de forma separada também. Por fim, temos a autoridade da inveja, sobre a qual ainda restam muitas dúvidas. Até o arco 9 da Light Novel não tem informações claras sobre a capacidade total dela. Supõe-se que ela seja extremamente poderosa, considerando inclusive que ela pertence à Stella, né, no final das contas. E também se sabe que a autoridade da inveja nunca foi herdada por qualquer novo arcebispo do pecado ou outra pessoa, porque a Stella nunca morreu. E isso eu tô falando incluindo os personagens que detêm as autoridades relativas aos 7 pecados capitais originais, tá? Agora, vamos passar para um personagem que possui autoridades fora dos 7 pecados capitais, começando pela autoridade da vaidade, possuída pela Pandora, né? A habilidade da vaidade, ela parece permitir que a Pandora manipule ali a realidade até certo ponto, mesmo que as suas limitações sejam desconhecidas. Sabemos que a Pandora pode basicamente morrer e voltar a teletransportar as pessoas, alterar a memória dos outros e até mesmo colocar eles dentro do chão, caso ela deseje. Só que isso aí, a gente não compreende todas as restrições, porque a Pandora precisou que a Emília realizasse algo que ela mesma não podia fazer, e isso indica que a habilidade dela tem alguns certos limites que ainda podem ser mais explorados ao passar da série. Depois da vaidade temos o Bruxo da Melancolia, o Hector. Ele possui uma habilidade conhecida como Autoridade da Melancolia, que também parece permitir a ele manipular os campos gravitacionais do mundo. Então o Hector ele pode simplesmente esmagar qualquer pessoa ou coisa à maneira que ele quiser, assim como a Pandora. Isso é tudo que nós sabemos sobre ele, porque ele tem uma longa ausência nessa história e os detalhes completos sobre a autoridade da melancolia ainda não foram descobertos, tá? Agora, entrando em uma figura misteriosa, nós temos Clint. Sem dúvidas, ele é um usuário de autoridade e provavelmente herdou a melancolia do Hector, caso o Hector tenha sido eliminado. Então, assim, a gente tem que pensar nisso com um pouco de cautela, tá? Porque na versão da Light Novel, de Ganância lá, é insinuado que o Clint matou o Hector no passado. Para explicar a autoridade do Clint, ele tem a capacidade literalmente de remover o espaço de qualquer pessoa ou objeto, fazendo ele desaparecer instantaneamente ao abrir e fechar a mão. Ou seja, o Clint afirmou que ele não precisa das suas mãos para usar essa habilidade, mesmo que ele também utilize ali como um ataque. E isso poderia fazer com que vários buracos apareçam no corpo de alguém, de um modo em que o espaço onde o corpo estava literalmente foi devorado, como se a pessoa nunca tivesse existido. E ele também consegue se teletransportar por toda a laguna com essa habilidade, mesmo que os locais muito distantes ou escondidos sejam difíceis de acessar para ele. O Clint é o sucessor do Hector, caso ele tenha morrido, e os detalhes desse evento ainda não descobertos, foram só mencionados ali em certas histórias, uma rota alternativa, né, que a gente poderia falar da história principal. Só que é arriscado fazer suposições sobre isso, então não tem como eu falar muito. Agora temos uma outra autoridade, que é a autoridade final de todas, conhecida como Aldebaran. Essa é literalmente a autoridade mais complexa de todas, autoproclamada, né? Então eu deixei ela pro final por conta disso. Galera, como muitas autoridades da série ainda não foram totalmente reveladas, né, mas tem informações suficientes, lógico, para explicar o que a gente sabe até agora, a autoridade de Aldebaran, ela simplesmente consiste em usar uma expansão de domínio. Sim, é literalmente uma técnica de domínio que apareceu antes de Jujutsu Kaisen da vida. Pois é, esse domínio ele distorce o tempo e o espaço ao redor de quem tá lá contido nele. E olha só, quando o domínio ele é ativado, duas coisas importantes acontecem. Se Al ou seu oponente morrer dentro do domínio, o tempo ele é redefinido para um certo tempo do passado. Segundo, Aldebaran assumiria um dos dois papéis, vítima ou agressor. Esses papéis mudam completamente o funcionamento do domínio de Aldebaran e do seu oponente. E a decisão sobre qual papel ele terá, o Al, no final das contas, vai ser feita no cara ou coroa lá dentro.
Se ele for a vítima, ele se lembra de todos os loops dentro do domínio, enquanto seu oponente esquece de tudo a cada reinício. E isso dá uma certa chance infinita do Aldebaran tentar a mesma luta até ele vencer ou desistir. Se ele for o agressor agora, é o cara que ataca, o oponente vai se lembrar de cada reinício, enquanto o Al esquece, forçando o oponente a ficar numa luta eterna e acabar no final enlouquecendo. O Aldebaran usa essa habilidade para aprender como combater os seus oponentes, mas ainda não temos uma descrição completa dessa capacidade, então leva o que foi dito com muita cautela, tá? A gente não sabe exatamente se é assim que funciona. Ele está presente ao entrar numa luta lá no arco 9 e provavelmente a gente vai ter uma explicação completa por lá. Com isso, a gente acaba a explicação de todas as autoridades de ReZero por aqui, com o máximo de informações possíveis sobre cada uma delas. E se você gostou e não sabia muito sobre isso, mano, deixa o seu like aí, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos como esse. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para a gente poder ter muito mais coisas aqui, tá? Muito mais conversas, muito mais assuntos e eu trazer muito mais coisas que você não sabe também. Quem sabe a gente não troca mais ideias, se completa de ReZero aqui no canal. Muito obrigado, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!